5. Milagres para o café da manhã. Ele deveria ter esperado, pelo menos por alguns dias. Na verdade, sequer deveria ter ido. Ele entendeu isso mais tarde. Laszlo entendeu muitas coisas mais tarde. Tarde demais. O sol estava nascendo quando voltou das estantes agarrando o livro, e embora pudesse estar cansado por ter ficado acordado a noite inteira, a energia vibrava em si, entusiasmo, nervosismo. O jovem sentia fazer parte de alguma coisa, e esqueceu que apenas ele sabia disso. Não voltou ao seu quarto, mas foi até o palácio principal e atravessou o terreno até a velha igreja, que agora era Chrysoposion. Toda a cidade esparramava-se lá embaixo. O brilho iluminava o éter onde ele se encontrava com o horizonte. À medida que o sol se ergueu, seu brilho subiu pelo rio rapidamente como um pavio aceso, parecendo carregar a luz do dia consigo. Os sinos da catedral soaram, e todos os sinos da outra igreja se seguiram, leves e doces, como crianças respondendo ao chamado dos pais. Laszlo achou que Theon talvez não tivesse dormido também. Não com o terrível fardo que carregava, ele se aproximou das portas, que eram enormes portas de igreja, de bronze moldado, e não eram exatamente construídas para se bater nelas. De qualquer forma, bateu, mas mal pôde ouvir o ruído dos nós dos dedos. Ele poderia ter desistido, se afastado, e se permitido pensar melhor no que estava prestes a fazer, se a emoção inicial da descoberta tivesse o tempo de se dissipar. Certamente ele teria percebido sua loucura, e até quão ingênuo estava sendo, mas em vez disso, ele checou o lado da igreja, encontrou uma porta com o sino e o tocou. E então as coisas aconteceram como aconteceram. Theon abriu a porta, impassível, sem vida. Bem? Ele perguntou. Sinto muito por te perturbar, Laszlo disse. Ou qualquer coisa nesse sentido. Essa parte tornou-se confusa, depois. Seu pulso latejava nos ouvidos. Não era de seu feito tomar a iniciativa. Se sua criação no mosteiro havia lhe ensinado alguma coisa, era em instilar nele uma sensação profunda de inconveniência. Mas ele estava deixando-se levar pela indignação em nome de Theon e a onda de solidariedade de um garoto que apanhou por outro, e acima de outro pela emoção da descoberta. Talvez ele tivesse deixado escapar "encontrei algo para você" e mostrado o livro. Quaisquer que tenham sido suas palavras, Theon deu um passo para trás para que ele entrasse. O espaço era alto e silencioso, como qualquer igreja, mas o ar fedia a enxofre, como um buraco do inferno. Raios pálidos da luz da aurora derramavam-se através das vitrais, lançando cor nas prateleiras de vidro brilhante e cobre. A ala central era ocupada por uma longa mesa de trabalho cheia de equipamentos. Toda a abside havia sido tomada por uma caldeira monumental, e uma chaminé de tijolos cortava o centro do domo, pintado com afrescos, tapando as cabeças dos anjos. Bem, o que é? Theon perguntou. Ele estava movendo-se rigidamente, e Laszlo não duvidou que suas costas estivessem cobertas de vergões e machucados. Suponho que você encontrou outro tratado para mim, disse ele. Eles são inúteis, você sabe. Não é exatamente um tratado, Laszlo colocou o livro na superfície irregular da mesa de trabalho, notando apenas então o desenho gravado na capa que mostrava uma colher cheia de estrelas e criaturas míticas. Milagres para o café da manhã parecia um livro infantil, e ele teve a primeira pontada de receio. Apressou-se em abri-lo para esconder a capa e o título, mas tem a ver com ouro, disse. E lançou-se a explicar. Para seu desalento, isso soou tão fora de lugar nesse laboratório lúgubre quanto o livro parecia fora de lugar. E ele se viu apressando-se para manter-se à frente de sua crescente mortificação, o que só o fez parecer mais louco e tolo quanto mais rápido falava. Você conhece a cidade perdida de Lamento? Afirmou, forçando-se a usar o nome impostor, e imediatamente sentiu o gosto de lágrimas, e seus alquimistas que diziam ter produzido ouro nos tempos antigos. Lendas, disse Theon, desconsiderando. Talvez, respondeu Laszlo. Mas não é possível que as histórias sejam verdadeiras? Que eles fizeram ouro? Ele notou o olhar de incredibilidade no rosto de Theon, mas interpretou mal, pensando que o alquimista achava sua premissa inacreditável. Ele continuou, apressado. Veja aqui, esclareceu, e apontou para a passagem no livro sobre o próprio alquimista ser o ingrediente secreto de Azoth.
Fala da conjunção da alma humana e da alma elementar, que parece, sei lá, inútil, porque você une a sua alma ao metal. Mas acho que é uma tradução equivocada. Eu já vi antes, na cidade, quer dizer, na língua de lamento, a palavra usada para alma e espírito é a mesma, é amarim, para ambos. Então acho que isso é um erro. Ele bateu com o dedo sobre a palavra alma e fez uma pausa. Ali estava, sua grande ideia. Acho que significa que a chave para Azoth é o espírito, espírito do corpo. Ele estendeu os pulsos com o lado pálido para cima, expondo as veias para que Theon entendesse o que ele queria dizer. E com isso ele descobriu que tinha ficado sem palavras, uma conclusão era necessária, algo para iluminar sua ideia e fazê-la brilhar, mas, como não tinha nenhuma, a ideia ficou simplesmente pairando no ar e soando, francamente, ridícula. Theon lançou-lhe um demorado olhar. Qual é o sentido disso? Por fim, perguntou, e sua voz fria de pe- parecia fria de perigosa. O que é isso? Um desafio? Você perdeu alguma aposta? Isso é uma brincadeira? O quê? Assustado, Laszlo meneou a cabeça. Seu rosto esquentou e suas mãos esfriaram. Não, disse ele, vendo a incredulidade de Theon. Não era a premissa de Laszlo que ele estava reagindo, era sua presença. Em um instante, a percepção de Laszlo mudou e ele entendeu o que tinha acabado de fazer. Estranho, o sonhador, bibliotecário júnior, tinha entrado no Crystal Ocean, segurando um livro de contos de fadas e atreveu-se a compartilhar suas ideias sobre o mistério mais profundo da alquimia, como se ele pudesse resolver o problema que iludiu séculos de alquimistas, inclusive o próprio Nero. Sua própria audácia, agora que lhe havia, deixou-o sem fôlego. Como ele podia ter pensado que isso era uma boa ideia? Diga-me a verdade, ordenou Theon. Quem foi? Mestre Luzinei? Ele o enviou aqui para zombar de mim, não foi? Laszlo balançou a cabeça para negar a acusação, mas percebeu que Theon não estava nem o vendo. Ele estava perdido demais em sua própria fúria e sofrimento. Se estava vendo alguma coisa, eram os rostos de zombaria dos outros alquimistas, ou os cálculos frios da própria rainha pedindo milagres como se fossem café da manhã, ou talvez provavelmente ele estivesse vendo o desprezo no rosto de seu pai na noite anterior, e sentindo-o na sua carne viva e na dor de cada movimento. Havia nele grande fervura de emoções, como químicos jogados em um alambique, medo como a névoa de enxofre, amargura tão pronunciada quanto o sal e o instável mercúrio para o fracasso e o desespero. Eu nunca zombaria de você, Laszlo insistiu. Diana agarrou o livro, virando com atenção para observar o título e a capa. Milagres para o café da manhã, ele entoou, folheando. Havia ilustrações de sereias bruxas. Isso não é zombaria? Juro que não é. Eu posso estar errado, milord. Eu provavelmente estou. Laszlo viu o que aquilo parecia e queria dizer-lhe que sabia o que era verdade. Como o folclore estava repleto de verdades, mas até isso soava absurdo agora. Migalhas na barba de um mago e toda aquela bobagem. Sinto muito, fui presunçoso ao vir aqui e peço-lhe perdão, mas juro que não quis desrespeitá-lo. Eu só queria ajudar. Tiano fechou o livro. Para me ajudar? Você ajudar a mim. Ele riu. Era um som frio e duro, como gelo se partindo, e durou tempo demais, e com cada nova gargalhada, Laszlo sentiu que diminuía. Ilumine-me, estranho, disse Theon. Em que versão do mundo você poderia me ajudar? Em que versão do mundo? Havia mais de uma? Havia uma versão em que Laszlo crescia com um nome em uma família, e Theon era colocado na carroça em direção ao mosteiro? Laszlo não conseguia ver isso. Apesar de toda sua imaginação, ele não conseguia formar a imagem de um monge raspando a cabeça dourada dele. É claro que você está certo, ele gaguejou. Só pensei. Você não deveria carregar esse peso sozinho. Foi a coisa errada a se dizer. Carregar que peso sozinho? Perguntou Theon, com interrogação firme nos olhos. Laszlo viu o seu erro. Ele ficou paralisado, como na passagem das tumbas, escondido inutilmente nas sombras. No entanto, não havia onde se esconder aqui, e como não havia malícia nele, tudo o que sentia aparecia em seu rosto: choque, indignação, compaixão. E enfim, Theon entendeu o que havia levado esse bibliotecário júnior à sua porta, nas primeiras horas da manhã. Se Laszlo tivesse esperado semanas ou mesmo dias, Theon talvez não tivesse feito a ligação tão instantaneamente. Mas suas costas estavam ardendo de dor, e o olhar de Laszlo não havia se desviado para elas, como se ele soubesse.
havia se desviado para elas como se ele soubesse. Pobre Theon, que apanhou do pai. Em um instante, ele soube que Laszlo o havia visto em seu momento mais frágil, e a fervura de emoções acrescentou-se mais uma. Era vergonha. E ele acendeu todas as outras. Sinto muito, disse Laszlo, sem saber pelo que sentia muito. Se pelo fato de Theon ter apanhado ou por ter assistido aquilo. Não ouse ter pena de mim, seu nada. Theon vociferou com tanto veneno em sua voz que Laszlo se encolheu como se tivesse levado uma picada. O que se seguiu foi uma terrível e nauseante névoa de ódio e indignação, um rosto vermelho e contorcido, dentes à mostras e punhos cerrados e vidro estilhaçado. Tudo isso se distorceu em pesadelos nos dias que se seguiram, e adornado pelo horror e arrependimento de Lázaro, que saiu tropeçando pela porta. Talvez uma mão tenha lhe dado um empurrão. Talvez não. Talvez ele tenha apenas tropeçado e se esparramado pelo pequeno lance da escada, mordendo a língua de forma que sua boca ficasse cheia de sangue. E ele estava engolindo sangue, tentando parecer normal em seu caminho de volta ao palácio principal. Ele chegou às escadas antes de perceber que tinha deixado o livro para trás. Nada de milagres para o café da manhã. Nada de café da manhã. Não hoje, com a língua mordida e inchada na boca. E ele não tinha jantado na noite anterior, nem dormido. Mas não estava nem um pouco faminto ou cansado, e tinha algum tempo para se recompor antes de começar seu turno. Então o fez, lavou o rosto na água fria e enxagou a boca, cuspindo vermelho na pia. Sua língua estava horrível, a palpitação e a dor pareciam encher sua cabeça. Ele não falou uma palavra o dia todo e ninguém nem percebeu. Ele temia que Theon mandasse demiti-lo, e ficou esperando por isso, mas não aconteceu. Nada aconteceu. Ninguém descobriu o que ele havia feito naquela manhã. Ninguém sequer sentiu falta do livro, exceto ele, que sentiu muita falta. 3 semanas mais tarde, ele soube da notícia. A rainha viria à grande biblioteca. Foi a primeira vez que ela a visitou, desde a entrega do Crystal Potion, que, ao que parece, tinha sido um investimento sábio. Theon Nero havia feito ouro. 6. Papel, tinta e anos. Coincidência? Por centenas de anos, alquimistas vinham tentando destilar o azoto. 3 semanas depois da visita de Laszlo ao Crystal Potion, Theon Nero o fez. Laszlo tinha suas suspeitas, mas eram apenas suspeitas. Até que um dia abriu a porta de seu quarto e encontrou Theon lá dentro. A pulsação de Laszlo falhou. Seus livros estavam derrubados no chão, as páginas vincadas debaixo deles como as asas quebradas de pássaros. Theon segurava um em suas mãos. Era o melhor livro de Laszlo, sua encadernação quase digna do pavilhão do pensamento. Ele até havia iluminado a lombada com lâminas de restos de folhas douradas que levou 3 anos para juntar. A cidade perdida, dizia na caligrafia que aprendera no mosteiro. O livro atingiu o chão com um baque que Laszlo sentiu em seus 2 corações. Ele queria inclinar-se para pegá-lo, mas permaneceu parado na porta do quarto e olhou para o invasor. Sua compostura e elegância tão deslocadas no quartinho sujo quanto um raio de sol em um porão. Alguém sabe que você foi ao Crystal Potion? Theon perguntou. Lentamente, Laszlo balançou a cabeça. E o livro? Alguém mais sabe dele? E lá estava. Não havia coincidência. Laszlo estava certo. O espírito era a chave para o Azoth. Era quase engraçado. Não só que a verdade tenha sido encontrada em um conto de fadas, mas que o grande ingrediente secreto fosse uma coisa tão comum quanto um fluido corporal. Todo alquimista que viveu e morreu em busca dele tinha a resposta o tempo todo correndo em suas próprias veias. Se a verdade fosse conhecida, qualquer um com uma panela e fogo tentaria fabricar ouro, retirando o espírito de suas veias ou roubando-o de outras pessoas. Então, ele não seria tão precioso e tão pouco afilhado dourado seria tão especial. Com isso, ele entendeu o que estava em jogo. Theon queria manter o segredo do Azoth a todo custo, e Laszlo era um custo. Ele considerou mentir, mas não conseguiu pensar em nenhuma mentira que pudesse protegê-lo. Hesitante, balançou a cabeça novamente e achou que nunca tinha estado tão consciente de algo quanto estava da mão de Theon na empunhadura de sua espada. O tempo desacelerou. Ele observou os dedos de Theon perderem a cor. Viu o palmo de aço visível estender-se à medida que a espada era puxada da bainha. Ela tinha uma curva, como uma costela, e tinha o brilho de um espelho à luz da glaive, refletindo o dourado e o cinza. Os olhos de Laszlo prenderam-se nos de Theon. Ele viu a frieza como se Theon pesasse as consequências de matá-lo e o risco de deixá-lo viver.
Ele sabia como terminava esse cálculo. Com ele vivo, haveria sempre alguém que sabia o segredo. Enquanto matá-lo não teria nenhuma consequência. Theon poderia deixar sua ancestral espada cravada atravessada no corpo de Laszlo, e ela lhe seria devolvida limpa. A coisa toda seria simplesmente arrumada. Alguém como Nero podia fazer o que quisesse com alguém como Laszlo. Mas ele não fez, e guardou a espada na bainha. Você nunca falará disso, alertou ele. Nunca escreverá sobre isso. Ninguém jamais saberá. Você me entende? Sim, respondeu Laszlo, rouco. Jure, Theon ordenou. Mas então pousou os olhos sobre os livros no chão e abruptamente mudou de ideia. Pensando bem, não jure. Seus lábios curvaram-se com um escárnio sutil. Prometa-me 3 vezes. Laszlo ficou assustado. Uma promessa tripla era o que as crianças faziam nos contos de fadas, e quebrá-la era uma maldição, e era poderosa para Laszlo, mais poderosa para Laszlo do que qualquer voto em nome de algum deus ou monarca seria. Eu prometo, afirmou tremendo com a frieza da proximidade da morte. Eu prometo, disse novamente. Seu rosto estava quente e queimando. Eu prometo. As palavras repetidas tinham o ritmo de um encantamento e foram as últimas que se passaram entre os dois jovens por mais de 4 anos, até o dia em que o afilhado dourado foi pessoalmente ao balcão de informações para requisitar os livros de Laszlo. As obras completas de Laszlo Estranho. Segurando o formulário de requisição, as mãos de Laszlo tremeram. Os livros eram dele, eram tudo o que possuía. Ele os havia feito e os amava de forma que alguém ama as coisas que saíram de suas próprias mãos. Mas mesmo isso não era o bastante. Não era apenas uma coleção de anotações. Era onde ele guardava seu sonho impossível. Toda a descoberta que já havia feito sobre a cidade perdida, cada pedaço de quebra-cabeça que juntaram, e não era pela simples acumulação de conhecimento, mas com o objetivo de um dia driblar a impossibilidade, de ir para lá de alguma forma, para onde nenhum forasteiro jamais estivera, de cruzar o deserto, ver aqueles domos brilhantes com seus próprios olhos e descobrir por fim o que acontecia com a cidade perdida. Seus livros eram um registro de 7 anos de esperança. Até o fato de tocá-los lhe dava coragem, e agora eles iam cair nas mãos de Theon Nero? Que diabos Theon Nero pode querer com meus livros, mestre? Com seus livros? Mestre Hyrroken havia perguntado. Não sei, respondeu Laszlo, perdido. Nada, apenas tirá-los de mim. O velho estalou a língua. Com certeza essa mesquinhez não é do feitio dele. Você acha? Bem, então talvez ele os deseje ler de cabo a rabo. Laszlo disse isso em um tom que fez o mestre Hyrroken entender seu ponto. Aquele cenário era ainda mais ridículo. Mas por que? Hyrroken persistiu. Por que ele quereria tirá-los de você? E Laszlo não podia lhe responder isso. O que ele mesmo estava perguntando era por que agora, 4 anos depois, ele não havia feito nada para quebrar sua promessa ou para atrair a ira de Nero de alguma forma. Por que ele pode? Ele perguntou desolado. Por que ele pode? Ele perguntou desolado. Ele resistiu à requisição. É claro que sim. Foi direto ao mestre dos arquivos para expor seu caso. Os livros eram seus, explicou, e não propriedade da biblioteca. Sempre ficou claro que a expertise dos bibliotecários não merecia o termo acadêmica como tal. Como eles podiam agora ser requisitados? Era contraditório e injusto. Injusto? Você deveria estar orgulhoso, jovem. Villiers, o mestre, disse a ele: Theon Nero se interessou pelo seu trabalho. É um grande dia para você. Um grande dia, certamente. Por 7 anos, Laszlo tinha sido estranho o sonhador, e seus livros eram rabiscos e tolices. Agora, de uma hora para outra, eles eram sua obra, validada e roubada de uma vez só. Por favor, ele implorou com urgência em voz baixa. Por favor, não dê meus livros a ele. E eles não deram. Fizeram com que ele os desse. Você está se desgraçando, Miller soltou, e não vou permitir que você desgrace a biblioteca também. Ele é o afilhado dourado, não um ladrão de estante. Ele os devolverá quando tiver terminado. Agora vá. Então Laszlo não teve escolha. Colocou-os em uma caixa em cima de um carrinho de mão e os empurrou para fora da biblioteca, pelos portões da frente e pela estrada que espiralava em volta da Cordilheira Zóssimos. Ele fez uma pausa para olhar a paisagem. O éter brilhava ao sol, como o vívido castanho dos olhos de uma garota bonita.
O novo palácio ficava do outro lado, tão fantástico quanto um cenário de uma peça de teatro. Pássaros voavam em círculos sobre os barcos de pesca, e uma longa flâmula dourada tremulava na cúpula do palácio rosa claro de Nero. Laszlo caminhou devagar até lá. Tocou o sino com profunda relutância. Lembrou-se de quando tocou outro sino 4 anos antes, com milagres para o café da manhã nas mãos. Ele não ouvira novamente. Será que seria diferente com esses livros? Um mordomo atendeu e pediu a Laszlo para deixar a caixa, mas ele se recusou. Preciso ver Lord Nero, anunciou, e quando Theon finalmente se apresentou, Laszlo perguntou apenas por quê. Por quê? O alquimista estava de camisa, sem sua gravata vermelha. A espada estava presa ao corpo e sua mão descansava casualmente na empunhadura. Eu sempre quis perguntar isso a você. Para mim? Sim. Por que estranho? Porque você deu a mim, ele, o segredo e tudo que se seguiu dele, sendo que você poderia tê-lo guardado e ter se tornado alguém. A verdade é que e nada conseguiria persuadir Nero a acreditar nisso. Eu nunca havia ocorrido a Laszlo tirar vantagem disso. Nas tumbas, naquele dia havia ficado muito claro para ele. Aquela era uma história de rainhas gananciosas e pais malvados e guerra no horizonte. Não era sua história. Era a história de Theon. Guardar para si seria como roubar. Era simplesmente assim. Eu sou alguém, respondeu o bibliotecário e apontou para a caixa. Isso é o que eu sou. E então, com intensidade, pediu: Não estire de mim, por favor. Houve um momento, muito breve, em que a diferença deixou o rosto de Theon e Laszlo viu algo de humano nele. Arrependimento, talvez. Então desapareceu. Lembre-se de sua promessa, ele divertiu e fechou a porta na cara de Laszlo. Laszlo voltou para seu quarto tarde daquela noite, tendo se arrastado para o jantar, a fim de evitá-lo. Ao chegar à porta, pegou o glaive do gancho, hesitou então, pendurou-a de volta. Com uma respiração profunda, entrou. Ele esperava que a escuridão atenuasse a perda, mas a luz da lua era suficiente para banhar o peitoril da janela com um brilho suave. O vazio era total. O quarto parecia oco e morto, como um corpo com os corações retirados. Respirar não era fácil. Ele se deixou cair na beira da cama. São apenas livros, disse a si mesmo. Apenas papel e tinta. Papel, tinta e anos. Papel, tinta, anos de seu sonho. Ele balançou a cabeça. O sonho estava em sua mente e em sua alma. Theon podia roubar seus livros, mas não podia lhe roubar isso. Tentou se convencer disso naquela primeira e longa noite, privado de seus livros, e teve dificuldade de dormir, por se perguntar onde estariam e o que Nero havia feito com eles. Ele podia tê-los queimado ou os colocado em um porão bolorento. Ele podia estar agora mesmo rasgando-os, página por página, dobrando-as em forma de pássaros e lançando-os de sua janela, um a um. Quando finalmente dormiu, Laszlo sonhou que seus livros estavam enterrados debaixo da terra e que a grama que crescia deles sussurrava lamento, lamento, quando o vento soprava, e todos os que ouviam sentiam as lágrimas arder em seus olhos. Laszlo nunca considerou que Theon pudesse estar lendo seus livros, que em um quarto tão opulento, com seus pés para cima em um banquinho acolchoado e uma glaive de cada lado, ele os estaria lendo, noite adentro, enquanto seus servos lhes levavam chá e jantar. E depois chá novamente. Certamente Laszlo nunca imaginou tomando notas com uma pena de cisne e tinta de polvo de um tinteiro incrustado de lis, que tinha na realidade vindo de Lamentos cerca de 500 anos atrás, que seu belo rosto não teria zombaria ou malícia, mas sim estaria atento, vivo e fascinado. O que era muito pior, porque se Laszlo pensava que um sonho não podia ser roubado, ele subestimava Theon Nero. 7. Sonho impossível. Sem seus livros, Laszlo sentia que uma ligação vital com seu sonho tinha sido cortada. A cidade perdida nunca havia parecido tão distante ou tão inalcançável. Era como se uma névoa houvesse se erguido, forçando-o a confrontar uma verdade desconfortável. Seus livros não eram seu sonho. Além disso, havia enfiado o sonho nas páginas como um mercador de livros e estivera contente de deixá-lo lá por bastante tempo. O fato era, nada que pudesse fazer ou ler ou encontrar dentro da grande biblioteca de Zosma o aproximaria de Lamento. Apenas uma viagem faria isso. Mais fácil falar do que fazer, é claro. Era muito longe. Ele poderia encontrar um jeito de alcançar Alknost.
o cruzamento entre o continente e o entreposto ocidental de Amothaleth. Embora não tivesse qualificações que o recomendassem, havia pelo menos uma chance de que pudesse ser encontrado por um comboio de mercadores e trabalhasse para chegar até lá. Depois disso, entretanto, ele estaria sozinho. Nenhum guia atravessaria o deserto com um farange, nem sequer lhes venderiam camelos para que pudessem tentar sozinhos, o que de qualquer forma seria suicídio. E mesmo supondo que conseguisse cruzar o deserto, ainda haveria a cúspide para enfrentar, a montanha de vidro branco que, segundo as lendas, era a pira funerária de demônios. Havia apenas um caminho para atravessá-las, pelos portões do Forte Misrash, onde os Farangi eram executados como espiões. Se a cidade estivesse morta, ele poderia atravessar para explorar suas ruínas. A ideia é infindavelmente triste. Ele não queria encontrar ruínas, mas uma cidade cheia de vida e cor, como a das histórias. Mas se a cidade estivesse viva, então podia esperar ser estripado, esquartejado e servido em pedaços às aves de rapina. Não era difícil ver porque ele havia guardado o sonho nos livros, por segurança, mas agora era tudo o que lhe restava e era preciso dar uma bela olhada nele. Não era encorajador para qualquer lado que olhasse. Tudo o que via era impossível. Se o sonho escolhe o sonhador, então o dele havia escolhido mal. O sonho precisava de alguém muito mais ousado. Precisava do trovão e da avalanche, do grito de guerra e do redemoinho. Precisava de fogo. Foram um ponto abaixo as semanas depois que Theon Nero levou seus livros. Os dias se arrastaram, as paredes se fecharam. Ele sonhou com desertos e grandes cidades vazias e imaginou que podia sentir os minutos e as horas de sua vida passando, como se ele não fosse nada além de uma ampulheta de carne e osso. Ele se viu olhando para as janelas, melancólico, ansiando por aquele horizonte distante e inatingível. E foi assim que viu o pássaro. Laszlo estava em cima de uma das escadas do pavilhão do pensamento, tirando livros para um filósofo impaciente que andava de um lado para o outro lá embaixo. Não tenho o dia inteiro, o homem gritou. Eu tenho, pensou Laszlo, empurrando a escada para rolar nos trilhos. Ele estava na fileira de cima de estantes muito altas, ao lado da parede norte, onde a montanha em formato de nadadeira de tubarão despencava em um despenhadeiro íngreme até a cidade. Havia janelas estreitas entre cada seção de estantes, e ele tinha vislumbres do céu de verão à medida que passava deslizando por elas. Estante, janela. E lá estava ele, um pássaro pairando em uma corrente de ar, como os pássaros gostavam de fazer desse lado da montanha, parando no lugar como uma pipa. Mas ele nunca tinha visto um pássaro como esse. Ele parou a escada para observá-lo e alguma coisa ficou bem quieta no seu íntimo. O animal era um branco puro, uma ave de rapina de bico curvo, e era imenso, maior do que as águias caçadoras que vira com os nômades que passavam pelo mercado. Suas asas eram como as velas de uma pequena embarcação, cada pena tão larga quanto um cutelo. Mas não foram apenas a cor ou o tamanho que chamaram sua atenção. Havia algo naquele pássaro. Algum truque de luz? Seus contornos não eram definidos, pareciam derreter contra o céu azul, como açúcar se dissolvendo no chá, como a imagem difusa de um fantasma vista através do seu véu do mundo. O que você está fazendo aí, o que você está fazendo aí em cima? Gritou o filósofo. Laszlo ignorou. Ele inclinou-se para frente para espiar, através do clarão do vidro. O pássaro fez uma pirueta em torno de uma das grandes asas e lançou-se em uma lenta e graciosa espiral. Ele o observou mergulhar e levantar-se para lançar sua sombra sobre a estrada abaixo e sobre o teto de uma carruagem. A carruagem real. A testa de Laszlo bateu na janela com sua surpresa. Havia uma procissão chegando pela estrada longa e sinuosa. Não apenas a carruagem, mas fileiras de soldados montados na frente e atrás, o sol refletindo em suas armaduras. Ele espremeu os olhos. Uma tropa de soldados se diferenciava das outras, mas ele estava longe demais para ver com clareza. A armadura não brilhava. A montaria movia-se com uma andadura estranha. A estrada se curvava em torno da face sul da montanha, e logo toda a procissão havia desaparecido de sua vista. A imensa águia branca planou atrás dele, e então talvez Laszlo tivesse desviado o olhar, talvez tivesse piscado. Ele achava que não, mas de uma hora para outra o pássaro não estava mais lá.
Estava, e então não estava mais, e mesmo que ele tivesse piscado, não poderia ter desaparecido de sua visão tão rapidamente. Não havia onde se esconder ali perto. O rufar de tambor do sangue e do espírito de Laszlo aumentou. O pássaro havia desaparecido. Você aí! O filósofo estava ficando irritado. Laszlo olhou para baixo. A rainha veio nos visitar hoje? Ele perguntou. O quê? Não. Por que a carruagem real está chegando? Os acadêmicos sentados ali perto ouviram e olharam para cima. A notícia espalhou-se em murmúrios. As visitas reais eram raras e geralmente anunciadas com antecedência. Logo os acadêmicos estavam se levantando das mesas e deixando seus materiais para trás, a fim de se reunirem no pátio de entrada. Laszlo desceu da escada e os acompanhou, sem nem mesmo ouvir seu nome ser chamado pelo bibliotecário do balcão de informações. Estranho, onde você está indo? Estranho! O pássaro havia desaparecido. Era magia. Laszlo sabia, como soubera antes. Seja lá o que tivesse acontecido com o verdadeiro nome da cidade, a magia era responsável. Ele nunca duvidara disso, mas temia que nunca visse prova de que ela existia. Ele tinha um trio de medos que habitavam suas entranhas, como dentes engolidos, e quando estava quieto demais com os próprios pensamentos, eles o mordiam por dentro. Este era o primeiro, que ele nunca encontraria provas de que magia existe. O segundo, que ele nunca descobriria o que aconteceu em Lamento. O terceiro, que ele sempre seria tão sozinho quanto era agora. Por toda sua vida, o tempo passara da única forma que ele soubera que o tempo passava, lento e sem pressa, como as areias escorrendo por uma ampulheta de grão em grão, e se a ampulheta era real, então na parte de baixo e o gargalo, o passado e o presente, as areias da vida de Laszlo seriam tão cinza quanto suas vestes, tão cinza quanto seus olhos, mas o topo, o futuro, guardava uma brilhante tempestade de cor, anil e canela, branco reluzente, e amarelo dourado, e rosa claro do sangue dos Svitagors. Era o que ele esperava, o que sonhava, que no curso do tempo, de grão em grão, o cinza desse lugar ao sonho e as areias de sua vida se acendessem. Agora o pássaro, a presença da magia, e algo além do alcance de sua compreensão, uma afinidade, uma ressonância. Ele sentia como um virar de páginas de uma história apenas começando. Havia uma luz fraca de familiaridade nisso, como se ele conhecesse a história, mas tivesse esquecido. E naquele momento, por nenhum motivo que ele pudesse colocar em suas palavras, a ampulheta se estilhaçou. Era uma vez aquele cinza frio dos dias, a espera diligente pelo futuro. O sonho de Laszlo havia se derramado no ar. A cor e a tempestade dele não eram mais um futuro a ser alcançado, mas um ciclone, aqui e agora. Ele não sabia o que, mas tão certo quanto alguém sente o corte dos cacos de vidro quando uma ampulheta cai de uma prateleira e se quebra. Ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. Agora. 8. Teaser Kane. Soldados e carruagem entraram em um tropel pelos portões. O séquito real era sempre um espetáculo deslumbrante, mas não foi isso que parou os pés de Laszlo, tão abruptamente, como se sua alma tivesse voado na frente do corpo e o abandonado. Ele não fez isso, claramente, embora talvez tenha se inclinado para a frente como um pescoço estendido, uma alma estendida, uma maravilha tão viva e absoluta que ele nunca havia experimentado na vida. Guerreiros, aquela era a única palavra para os homens que cavalgavam atrás da rainha. Eles não eram de Zosma. Mesmo em guerra, os soldados da coroa dificilmente mereciam o termo que pertenceu às antigas batalhas e gritos de horror. Pertencia a homens como esses, de elmas com presas e placas de bronze no peito, com machados amarrados às costas. Eles se erguiam. Sua montaria era alta, fora do comum. Não eram cavalos, eram criaturas que ele nunca vira antes, ágeis, grandiosas e complicadas. Os longos pescoços dobravam-se como os de garças. As pernas eram finas e tinham muitas articulações. Os focinhos pareciam de veados, com grandes olhos pretos e orelhas como feixes de plumas brancas. E além disso, tinham chifres grandes e ramificados, com o brilho parecido com os reflexos de prismas de ouro aquecido. Lis. Os chifres eram de spectralis, porque as criaturas eram espectrais. Entre todas as pessoas ali reunidas e que estavam chegando, apenas Laszlo reconheceu os veados brancos da cidade perdida, e só ele sabia quem eram aqueles guerreiros. Teaser Kane sussurrou. Teaser Kane, vivos,
As implicações eram profundas. Se estavam vivos, então a cidade também estava. Nenhum rumor em 200 anos, e agora guerreiros Teasercane cavalgavam pelos portões da grande biblioteca. Na total improbabilidade do momento, pareceu a Laszlo que seu sonho havia cansado de esperar e simplesmente havia vindo buscá-lo. Havia um bom número de guerreiros. As presas em seus elmos eram os dentes de Ravides, e as gaiolas em seus cintos carregavam escorpiões, e eles não eram todos homens. Um olhar mais atento revelava que as placas peitoriais de bronze eram esculpidas em relevo, e enquanto metade tinha peitoriais quadrados com mamilos pequenos, a outra metade tinha seios e metal cravado ao redor do umbigo, com a tatuagem Eleth, dada a todas as mulheres da Cidade Perdida quando atingiam a fertilidade, mas isso passou desapercebido no primeiro momento emocionante de sua chegada. Toda a atenção foi capturada pelo homem que cavalgava à frente. Diferentemente dos outros, ele não usava elmo nem armadura, mais humano por não estar escondido, mas não menos impressionante por isso. Ele não era nem jovem nem velho, com seus cabelos negros e selvagens começando a ficar grisalhos na fronte. O rosto era quadrado, pardo e queimado de sol, seus olhos pedaços de azeviche, dispostos em um olhar sorridente. Havia uma vitalidade impressionante nele, como se respirasse todo o ar do mundo e só deixasse o suficiente para os outros por pura benevolência. Ele era forte, com o peito 2 vezes maior do que o de um homem normal, os ombros 2 vezes mais largos, grandes faixas douradas prendiam suas mangas na depressão, entre os bíceps e o deltoide. De seu pescoço era escuro com tatuagens obscuras. Em vez de uma placa no peito, ele usava um colete de pele amarelada e um cinturão largo e surrado no qual se penduravam 2 espadas. Reshtek, pensou Laszlo, e suas mãos se fecharam em torno das empunhaduras fantasma de suas espadas de galho de macieira. Ele sentia a textura delas, seu peso e equilíbrio precisos enquanto a girava acima da cabeça. As memórias o inundavam. Já fazia 15 anos, mas podiam ser 15 minutos desde que sua centena de inimigos fugira no gelo. Há muito tempo, quando ele ainda era selvagem, quando era poderoso. Ele procurou no céu, mas não viu sinal do pássaro fantasma. O jardim estava em um silêncio sepulcral, exceto pela respiração dos cavalos. Os espectrais não faziam barulhos, movendo-se com a graça de dançarinos. Um soldado abriu a porta da carruagem, e quando a rainha apareceu, Mestre Elemir, chefe da guarda dos acadêmicos e diretor da grande biblioteca, tomou sua mão e a ajudou a descer. Ele era um homem alto e elegante, com sua voz grave como o trovão, mas ficou pálido diante dos recém-chegados, sem palavras. E então, da direção do Crystal Potion, veio o som de botas, o passo longo e confiante. Uma onda de cabeças virou-se em direção ao som. Laszlo não precisava olhar, tudo se encaixava, a requisição de seus livros de repente fez sentido, e ele entendeu que Theon não os tinha queimado nem jogado as páginas pela janela como pássaros. Ele devia saber dessa visita extraordinária. Teria lido sobre eles e se preparado, é claro. Ele apareceu, andando vivamente. Fez uma pausa para beijar a mão de sua madrinha e curvou-se brevemente diante de Mestre Elamir, antes de se virar para os Teasercane, como se fosse o representante da biblioteca e não um homem mais velho. Azer Meret, Erilfain, disse ele, com a voz limpa e forte. Honora Enet en Shamir. Prazer em conhecê-lo, Erilfain. Sua presença é uma honra. Laszlo ouviu, apesar da distância. Era a saudação tradicional aos convidados na língua perdida, aprendida palavra por palavra em seus livros. Havia levado anos para ele descobrir um dicionário funcional da língua, e mais para desvendar a pronúncia provável de seu alfabeto. Anos, e Theon chegou e falou aquela frase como se estivesse sempre ali, conhecida, tão comum quanto qualquer pedrinha no chão, em vez da gema rara e preciosa que era. O guerreiro, Erilfain, como Theon o havia chamado, ficou maravilhado de ser cumprimentado em sua própria língua e respondeu calorosamente. E suas boas-vindas são uma bênção, foi o que lhe disse. Laszlo entendeu. Foram as primeiras palavras que ele ouviu de um falante nativo, e soava como sempre imaginara, como caligrafia, e se a caligrafia fosse escrita com mel. Embora Laszlo
tivesse entendido as palavras, Leon não entendeu, mas disfarçou bem, fazendo uma cortesia pomposa, antes de mudar para a língua comum e dizer: Este é um dia do qual são feitos os sonhos. Nunca pensei que veria um guerreiro Tizerkane. Vejo que é verdade o que dizem sobre a grande biblioteca de Zosma, Erelfen respondeu, também na língua comum. Seu sotaque nas sílabas suaves era como pátina no bronze, que o vento está a seu serviço e sopra todo o conhecimento do mundo à sua porta. Theon riu, bem à vontade. Se fosse assim tão simples, é bem mais trabalhoso do que isso, mas se é passível de conhecimento, ouso dizer que é conhecido aqui. E se possuir metade do fascínio da história de vocês, então também merece a reputação. Erilfane desmontou, e outra guerreira fez o mesmo. Uma mulher alta que ficou parada como se fosse sua sombra. O restante permaneceu montado, e seus rostos não eram impassíveis como das fileiras de soldados de Zosma. Eles eram tão vívidos, cada um quanto de seu general, de interesse aguçado e animados. Eram uma diferença marcante. Os guardas de Zosma eram como estátuas montadas, olhos vazios e fixados no nada. Eles podiam ter sido forjados em vez de nascidos, mas os Tizarkane devolviam o olhar dos acadêmicos e os observavam, e os rostos emoldurados pelas presas de Havit, embora ferozes, também estavam fascinados, ávidos, até mesmo esperançosos e, acima de tudo, humanos. Era intenso, maravilhoso. Esta não é a primeira parada na nossa jornada, explicou Errolfane, sua voz com uma música rouca. Mas é a primeira vez que somos recebidos com palavras familiares. Eu venho em busca de estudiosos, mas não imaginei que nós mesmos fôssemos um assunto de interesse acadêmico. Como poderia duvidar disso, senhor? Disse Theon, com ar de sinceridade. Sua cidade tem sido o meu fascínio desde que tenho 5 anos. Brincava de Tizerkane no pomar e senti seu nome arrancado da minha mente. Às vezes, o momento é tão marcante que corta um pedaço no tempo e fica girando ali, enquanto o mundo se apressa ao seu redor. Esse foi um momento assim. Laszlo ficou parado, atordoado, um zumbido bramindo em seus ouvidos. Sem seus livros, seu quarto parecia um corpo com os corações arrancados. Agora seu corpo parecia um corpo com os corações arrancados. E havia mais. A rainha e o mestre Elemer juntaram-se à conversa. Laszlo ouviu tudo. A preocupação e o interesse antigo que tinha com a distante cidade lendária e seus mistérios, e com que entusiasmo receberam a notícia dessa visita. Todos foram convincentes, ninguém que os ouvisse suspeitaria que eles jamais pensaram em lamento, até poucas semanas atrás. Sem dúvida, os acadêmicos ali reunidos estavam se perguntando como poderiam ignorar um interesse tão profundo e antigo por parte do mestre da guilda e da monarca. O que dava para notar pelo mais observador entre eles, com uma nova tiara caríssima de lis no alto de seus cachos grisalhos. Então, senhor, disse o mestre Elemer, talvez tentando tirar a autoridade de Theon, quais são as notícias de lamento? Um passo em falso. O guerreiro foi estoico, mas não pôde esconder inteiramente seu recuo. Como se o nome o causasse dor física. Eu nunca a chamo assim, interrompeu Theon, suavemente, como uma confissão. Me dá um gosto amargo na língua. Penso nela como cidade perdida. Foi outra facada nos corações de Laszlo e rendeu a Theon um olhar de consideração de Errolfane. Nós tão pouco usamos esse nome, ele disse. Então como a chamam? Perguntou a rainha. Ranzinza. Chamamos de a nossa casa, Vossa Majestade. E vocês estão muito distantes delas, observou Theon, chegando ao ponto. Vocês devem estar se perguntando por quê. Confesso que estou, e muito mais além disso. Eu os recebi na nossa grande cidade de conhecimento e espero que possamos ser úteis. Assim como eu, disse o guerreiro, mais do que você possa imaginar. Eles entraram na biblioteca e Laszlo pôde apenas vê-los partir. Havia uma sensação em seus dois corações, contudo, como a de atiçar brasas. Havia fogo nele. Não estava abafado, apenas coberto, mas queimaria, como as asas do serafim antes que isso terminasse.